Bom, os primeiros brinquedos caseiros eram baseados em papel, plástico, papelão, né? Barbante, ferramentas eram tesoura, cola escolar, lápis, às vezes tinha borracha, e a tesoura era roubada da mãe, né? Que com pouca idade eles não deixavam utilizar instrumentos perigosos, né? Mas a gente pegava, de um jeito ou do outro, dos 3 até os 7 anos, né? Brincando com recortar papel, fazendo brinquedos de papel, alguns de plástico, né? Aqui uma versão de um brinquedo industrializado, na época, era chamado de corrida maluca. Aqui eu fiz uma versão caseira, palitinho de picolé, fiz essa parte, a base de madeira, uma pista de madeira, preparei. Aqui com um palitinho de churrasquinho. E aqui de palitinho de picolé também. Aqui eu abaixo essa ponta aqui e levanta essa e libera os corredores que estão aqui dentro. São esses bichinhos aqui. Eram feitos com uma cápsula parecida com essas utilizadas em antibióticos, só que era de plástico, né? Essas de antibiótico eram de gelatina. Então eram feitas de plástico, plástico bem fininho. Aí eu fiz uma versão de papelão. A esferinha que está aqui dentro é de rolamento. A esfera original era de chumbo. E era previsível, sempre ganhava o primeiro, segundo, terceiro, eram sempre os mesmos. Porque a esferinha de dentro era de chumbo, então era só encontrar a mais pesada, trocar de cápsulazinha, elas abriam, né? E era previsível. Esse aqui não, esse que eu fiz não é previsível, porque cada um tem que fazer seu corredorzinho, e quando se faz nunca fica um igual ao outro. Vai ganhar o que for mais leve, mais resistente, né? Mesmo as esferinhas sendo iguais, sempre existem diferenças entre eles. Quando entorta, né, esmaga um pouquinho a mais ou a menos, aumenta a resistência, ele corre menos, e assim por diante. Vai depender da habilidade de cada um em fazer. Então eu vou demonstrar aqui o funcionamento dele. Essas capsulazinhas aqui, que eu mostrei, vão aqui dentro. Quando eu baixar aqui, levanta isso aqui e libera elas. Vou mostrar aqui. Posicionar, liberando, e é isso aí. Normalmente era menor, tinha 2 curvas, né? O original era de plástico. Aqui eu resolvi fazer uma cancha reta porque é mais fácil, né? As curvas ficam mais difíceis de fazer artesanalmente. Baixa aqui e coloca de volta. Faz-se um ganchinho para não esmagar eles na hora de pegar, para facilitar. Que com a câmera fica mais difícil para mim. Tem que movimentar a câmera e a pecinha junto. Mas é bem simples. Enganchou e largou na baia. Aí. Ó. Aí baixou aqui. Essa parte levanta e libera eles. Deixa eu mostrar aqui de cima. Ó. E aqui. Liberou. Aí. Não é previsível. Esse vale a pena. Esse joguinho vale a pena. Na época seria muito interessante, né? Porque aquele se tornou desinteressante por ser previsível.
Aí eu resolvi fazer essa versão. Como era curioso aquele joguinho e me desinteressou devido à previsibilidade, né? Eu guardei na memória. O que eu tinha eu acabei me desfazendo dele. E normalmente eu não guardo brinquedos assim, industrializados, antigos, eu não tenho nenhum que eu me lembro. Nem peão eu tenho mais. Então eu resolvi fazer esse. Muito curioso. Parece que era chamado de corrida maluca. E de papel a gente fazia aviãozinho. O primeiro foi esse aqui, ó, que eu aprendi. Bem simples. Ó. Era feito com folha de caderno e tinha uma característica muito interessante esse aviãozinho. Ele nunca funcionava, ou seja, a gurizada simplesmente largou de mão. Foi ensinado e não se deu os detalhes para ele funcionar. Eu fiquei imaginando como é que alguém ia inventar uma coisa que não funciona. Tem que ter algum mistério. Aí eu acabei descobrindo. Era a falta de peso na ponta. Ó. Era utilizado um clipe de papel. Como esse aqui é de papel sulfite, né, maior, ó, grandão. O clipe é grande. Folha de caderno com um clipe menorzinho. Peso de acordo com o tamanho do aviãozinho. Aí com esse peso aqui na ponta ele funciona tão bem quanto qualquer outro aviãozinho com bom desempenho. Às vezes até melhor, porque ele é mais leve, mais simples. As asas deles podem ficar assim inclinadas para baixo. Alguns aviãozinhos tem que inclinar elas, ajeitar. Esse aqui até com as asas caídas assim, ó, joga por causa do peso, elas levantam aqui e ele funciona muito bem. A gurizada que desistiu de tentar descobrir o mistério, largou de mão, passou a utilizar um modelo diferente, esse aqui. Um aviãozinho de ponta, muito conhecido, utilizado até em sala de aula para brincadeira. Ó, mas de voo reto. Aí eu aprendi a fazer um outro tipo, depois desse que é bem simples também. Esses aqui, ó. Esse aqui sim, servia para competição. Peso certo na ponta. Era conhecido como um avião de duas pontas, ó, por causa desse detalhe aqui. Ó. E era um avião infalível. Esse aqui era ideal para dentro de casa, para a rua, e podia fazer manobras com ele. Servia até para competição, né, de aviãozinho. Distância, manobra, tempo de voo. Ó, aqui um menorzinho, né? Esse era o avião ideal. Mas depois que eu descobri o segredo daquele mais simples, né, com clipes de papel, ele funciona tão bem quanto um desses aqui. E como é mais simples, mais fácil de fazer, tem vantagens. Aí tinha os helicópteros de papel. Isso aqui só funciona largando de altura, né? Pouca altitude assim fica muito precário. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ó. Vê aqui. Aí. Era jogado de altura, né? De prédios, às vezes quando subia em prédios, de lugares altos. Então ele saía voando, girando bem, né? E com o vento ele se ia embora. Barquinhos de papel, onde tinha um laguinho, a criança brincava com um barquinho de papel. Balãozinho, ó, de papel também. Era só para desenvolver as habilidades manuais, né? Porque não servia para nada. Balãozinho dobrava, soprava aqui, ele enche. Sopra aqui, ele enche. Ó. Depois dobra. Só curiosidade. Mais tarde, aviãozinho de papelão. Aqui uma moeda, ele era feito com caixa de pasta de dente. Aqui uma moeda e um clipe de papel para prender a moeda aqui. Então esse aqui era difícil de ajustar ele. Mas quando ajustava era o melhor de todos, porque o papelão é mais resistente, né? Durava mais e fazia uns voos bastante interessantes. Com manobra, ia curvando as asas, fazendo algumas modificações para fazer voo reto ou em curva, né? Era o top de linha da época dos aviõezinhos de papel, né?
tinha o famoso telefone de latinha. Furava uma latinha com um preguinho 12x12, batia até com uma pedra, como martelo, né? Quando não tinha martelo, botava um barbante com um nó lá dentro e telefone de lata, outro brinquedo. Eram centenas de brinquedos diferentes, né? Isso aqui é só a pontinha do iceberg. As piorras, que eram feitas com um palitinho de picolé não, de pirulito, palitinho aqueles de pirulito, redondinho. Aqui eu estou utilizando de espetinho, né, que eu não tenho mais daqueles de pirulito. E as tampinhas eram de metal, né, não eram aqui de plástico, ó. Essas são de plástico, é o que eu tenho agora. Então, fazíamos com metal. Ó. Ia testando os vários tamanhos. Aqui um maluco pequeno, vou tirar aqui, ó. Outros mais estáveis, ó. Tinha diversos tipos, ó. Ia testando distâncias, peso. E aí ia desenvolvendo as habilidades. Você pode fazer até competição com piorra, mas a gente não fazia, era mais para brincar mesmo. E com o tempo ia descobrindo que as tampinhas, ó, de plástico, mais tarde, elas têm sempre a marcação do centro, o que facilita para fazer roda de carrinho, qualquer coisa que dependa da centralização, já vem com a marca bem no centro. A maioria das tampinhas, ó. Ó, serve para roda de carrinho. Também fazíamos, ó, aqui tem uma roda de carrinho feita com chinelo de borracha. Famosa roda de chinelo de borracha. O carrinho era de lata e as rodinhas com essa aqui. Isso aqui eu utilizei para uma tampa de um frasco, né? Fiz uma furação. Era uma rodinha de carrinho. Carrinho de lata ou de madeira, utilizava rodinhas e um preguinho. Atravessava aqui e funcionava como eixo. E paraquedas de plástico. Pedaço de plástico quadrado, amarrado nas 4 pontas. Uma pedra aqui eu estou utilizando uma porquinha. Ou um bonequinho de plástico. Naquela época tinha uma versão dos soldadinhos de chumbo moderno, que eram de plástico, né? Vinham num conezinho, um copinho de merengue, né? Vinha um bonequinho. Eram soldadinhos, índiozinhos. Então, prendia no paraquedas e utilizava. Ou uma pedra mesmo. Aí, dobrava ele aqui, enrolava o cordão em volta dele aqui, né? E jogava para o alto, bem alto. Né? E aí ele se abria no ar e funcionava como um paraquedas. Era outro brinquedo. Né? Até no máximo 7 anos de idade. Né? Depois surgiram outros brinquedos que eu vou mostrar nos próximos vídeos. A coisa começa a ficar cada vez mais complicada e mais interessante. A princípio não se sabia como é que essas coisas funcionavam. Nós copiávamos, fazíamos, desenvolvia habilidades, mas o conhecimento não se tinha, né? Do funcionamento, do princípio de funcionamento, sobre a aerodinâmica, nada disso. Só habilidades manuais, curiosidade. Então, nessa etapa era mais ou menos isso, né? Piorras, né? Os brinquedos tradicionais e não podia usar ferramenta muito pesada, né? Não tinha habilidade para isso, né? Mais tarde eu vou mostrar a próxima etapa, dos 7 anos em diante, final dos 7 anos, 8 anos em diante, por aí, com outras ferramentas. Então até o próximo vídeo, pessoal.